Fala, torcedor do Palmeiras, quinta-feira aqui com novidades quentes aqui do Palmeiras aqui, craque dando declaração e deixando aí um A que pode vir para o Palmeiras, pessoal, e a imprensa esportiva já falando do próximo jogo diante do Juventude. E se muito mais, pessoal, assista o vídeo até o final, tem muitas novidades. Agora uma notícia importante envolvendo os bastidores do Palmeiras, porque a gente já comenta tudo de uma vez. O clube anunciou hoje um acordo pelo fim da disputa com a W Torre, referente ao Allianz Parque. As duas partes fizeram ajustes e chegaram ao saldo de cerca de 117 milhões de reais, sendo que o clube vai receber 50 milhões à vista, além de propriedades da arena e também implementação do novo Gol Norte, que vai ampliar o setor em 1.000 lugares em dias de jogos. É o fim, gente, de uma batalha de anos que se estendia aí nos fóruns arbitral. Era arbitral, né? Não tinha arbitral e judicial, mas aí a arbitragem acho que prevaleceu e eles conseguiram resolver essa questão. Acho que ficou bom pro Palmeiras, não ficou? Nossa Senhora, a melhor notícia dos 150? últimos tempos. A dívida total era de 117 milhões, uma coisa assim. Mas nesse acordo, o Palmeiras aceitou receber 50 milhões e mais o restante em propriedades que a W Torre vai passar para o Palmeiras, porque são dívidas de quase 10 anos que a W Torre... Propriedades assim, fora do Allianz Parque? Camarotes. Dentro do Allianz Parque. Tudo dentro. Ah, entendi. Camarotes, espaço na arquibancada, a capacidade vai aumentar. E aí passa a ser do Palmeiras. Passa a ser do Palmeiras. Passa de 40 mil para 41 mil lugares o Allianz Parque. E assim, e essa briga não valia a pena e estava desgastando muito lá dentro, porque ainda tem mais 20 anos de parceria. Nossa, já pensou? E essa dívida que a W Torre contraiu com o Palmeiras é uma dívida de quase 10 anos, que ela nunca repassou nada ao Palmeiras do que o Palmeiras tinha direito em contrato. E essa dívida foi acumulando, juros, tudo mais. E hoje terminou esse problema. Que bom. O Palmeiras recebe essa bolada à vista, 50 milhões de reais. Tá fazendo parceria com o Santos? Tá. E só conseguiu fazer parceria com o Santos porque teve que resolver com o Palmeiras, exatamente. Exatamente. Isso aí. Então o Palmeiras acabou ganhando em cima disso também. Então, olha, a fase do Palmeiras e tem outra, tá né, Alex? fora de campo 20 também. anos passa muito rápido, cara. Se vai querer renovar, tem que acertar, tem que ser parceiro bem antes de terminar o contrato. Então, daqui 20 anos, todo mundo esquece e aí toca a vida. E o julgamento do Gabriel? Do Abel. Do Abel. É STJD, pode acontecer de tudo. Se eles quiserem pender para um lado, eles suspendem o Abel. Se eles quiserem dar uma apaziguada e colocar como eles sempre colocam, pagam as cestas básicas aí, prestam serviço social. Mereceu ser suspenso? Cara, eu não acho, gente. Eu acho que já foi isso daí. Michael Jackson seria suspenso eternamente. Não, mas o Paulo, foi muito... Ele não virou... Ele não fez isso pra ninguém. Ele fez ali pro banco dele fechado. Ele virou ali. Foi como um palavrão. Em vez de falar palavrão, ele botou a mão. Gente, não esquecer que nós temos que ser exemplo. Eu sei. O Abel... E os caras que xingam, falam palavrão toda hora. Tá errado, cara. Tá errado. Futebol tudo que tá fora mas não dá pra ver, Paulo. Não dá pra ver, Paulo. Brincadeira, né, Bi? Não. Tudo aquilo que tá fora daquilo que eles são obrigados a fazer dentro de campo, tá errado, gente. Não dá para um treinador que hoje está sendo visto por milhões de pessoas. Ninguém viu, eu não vi nada. Uma atitude dessa. Ô, Paulo, uma coisa é aprovar o gesto dele. Eu reprovo. Eu também reprovo. Tá. Eu reprovo. Mas o que eu quero dizer é que assim... Agora tem que ser, mesmo reprovando, tem que ser punido. Então, não sei. Porque num julgamento, você tem que... Num julgamento, você pega todos os elementos. A condição daquele momento ali. Ele virou. Se ele ofendeu alguém, se ele quis fazer aquilo pra alguém ou não. Você dá uma dedada na cara do outro, é uma coisa. Você fazer isso com uma raiva que você grita ali, é como se ele estivesse xingando. Eu acho que ele fez meio contido ali. Errado é uma coisa, merecer punição é outra. É errado, é feio. Não pode fazer esse gesto, hein, criançada? Tá. Bom, atualizações do elenco do técnico Abel Ferreira e também sobre o próprio treinador. Bora rodar? Se a seleção brasileira treinou pela manhã aqui na academia de futebol e já partiu rumo a Santiago, no Chile, para o jogo de amanhã nas eliminatórias, o Palmeiras, o dono aqui do pedaço, se reapresentou após 3 dias de folga, iniciando já os trabalhos visando o próximo jogo do Verdão no Campeonato Brasileiro, que será realizado somente no dia 20, não nesse domingo, no próximo. Nesse final de semana teremos a data FIFA, então no dia 20 Palmeiras volta a campo, jogo fora de casa contra o Juventude, e a grande novidade deve ser o retorno de Estevão ao time titular. Já jogou um
pouquinho contra o Bragantino na rodada anterior, entrou no segundo tempo, aparentemente recuperado plenamente de uma lesão muscular na coxa esquerda. E aí fica a pergunta para a volta do Estevão: quem o Abel tira do time? O Felipe Anderson, o Maurício ou o Rafael Veiga? Problema do técnico do Verdão, que aliás será julgado novamente nesta sexta-feira no STJD. O Abel tem trabalhado aí com um efeito suspensivo, porque ele foi expulso na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil diante do Flamengo. No final do jogo ficou nervoso, fez gestos obscenos ao criticar a arbitragem, pegou 2 jogos, conseguiu o efeito suspensivo, vem trabalhando sob o direito desse efeito suspensivo, mas será julgado novamente na sexta-feira no STJD. Se for punido, se a punição de 2 jogos for mantida, o Abel vai ter que cumprir já a partir desse dia 20 contra o Juventude e depois cumprir mais um jogo de suspensão diante do Fortaleza, partida com o mando do Palmeiras pelo Brasileirão. É isso aí, pessoal, um abraço. A gente vai falar agora sobre um estudo do Observatório de Futebol do CIES, né? CIES da Suíça. O Instituto fez um ranking com os elencos mais valiosos do mundo. Veja só, o Real Madrid é o líder, avaliado em 10,5 bilhões de reais. Bilhões de reais. Aí na sequência vem o Manchester City com aproximadamente 9 bilhões de reais. Em terceiro colocado, o Chelsea, com 8 bilhões e meio de reais. O primeiro time fora da Europa que aparece no ranking é o Palmeiras. Ele ocupa a posição 62, Paulo. Por que você assustou? Com o elenco avaliado, o elenco está avaliado aproximadamente em 1 bilhão 290 milhões de reais. Ele só avalia o elenco? É elenco mais valioso, não é tipo marca, não é isso. É o preço dos jogadores, entendeu? O preço estipulado de cada jogador, assim, né? Aí o Flamengo está uma colocaçãozinha só abaixo do Palmeiras, com 1 bilhão 280 milhões de reais. Aí depois deles aparece o Botafogo, na posição de número 84, com o elenco valendo cerca de 860 milhões de reais. Nossa, já pensou, junta tudo isso aí? Que beleza, hein? Isso é um pouco do fruto do trabalho de base do Palmeiras, né? Porque esse valor certamente está envolvido esses jogadores que já valem muito, como o Estevão, que ainda é do Palmeiras e conta, né? Ele sozinho já vale grande parte desse valor aí. E o Corinthians? É verdade, tem o Endrick também. O Endrick, né? O Corinthians não aparece entre os 100. Mas elencos mais valiosos. Valores, né? Se nós colocarmos só o valor do Endrick aí, já supera praticamente... Até o zagueiro que agora reserva, o Vitor Reis. Ele já não é mais do Palmeiras, agora ele é do Real Madrid, ele tá na conta do Real Madrid. Será que ele tá na conta do Real Madrid? Ué, tá. Não, ele já tá na conta, já tá na conta do Real Madrid. São os que pertencem ao clube, inclusive emprestados. Entendeu? Então, bom, enquete. Então a gente aproveita o assunto dos grupos. Vamos contar direitinho depois. Fazer as contas depois. Vamos contar os centavos ali. Mas quem precisa se ajudar é o Palmeiras. Porque, gente, segundo o Footstats, que é uma das melhores e com mais credibilidade plataformas de estatísticas do futebol brasileiro e também no futebol mundial, o Palmeiras tem um defeito grave e que por isso também faz com que a equipe não esteja nesse momento respirando na liderança da tabela. Lembrando que não foram só pontos perdidos do Palmeiras no campeonato, como esses pontos foram perdidos na competição. Só vou dar um exemplo rápido aqui de 3 jogos contra equipes que hoje estão na parte mais baixa da tabela e pontos que o Palmeiras deixou pelo caminho. O Palmeiras perdeu pro Atlético Paranaense lá no primeiro turno, na trágica Arena Barueri, por 3-0. E o Palmeiras que naquele jogo teve simplesmente um pênalti no 0-0 para abrir o placar. O Rafael Veiga perdeu o pênalti e que poderia mudar os rumos do jogo e o Palmeiras ter vencido. Então foram 3 pontos deixados pelo caminho. Palmeiras perdeu pro Vitória. Vitória, em casa, no Allianz Parque. Num resultado ridículo, deplorável. E mais 3 pontos pelo caminho, porque também não teve exatamente isso que eu vou falar para vocês. E o último final de semana. 2 pontos deixados em Bragança, de uma partida em que o Palmeiras teve chances claras para matar o jogo
e não conseguiu. Então somem mais 8 pontos para o Palmeiras na competição. Ele estaria a 5 de vantagem no Botafogo, a pelo menos 2 rodadas de vantagem, e restando poucos jogos na competição, seriam em tese 2 jogos a menos para o Palmeiras bater campeão mais uma vez. Então olha só o que essa estatística também corrobora com esse tipo de derrota. E qual é a solução? Preste atenção numa coisa. O Palmeiras é o time, segundo as estatísticas, que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele chuta em gol. Não é um time estéril, mas ele chuta em gol, tá? O Palmeiras é o líder com 478 chutes agora, contra 395 do Atlético Paranaense, 395 do Corinthians, 389 do Atlético Goianiense e 388 do Criciúma. Ou seja, times que estão desesperados, obviamente, vão tentar mais chances de gol, vão tentar chutar mais. O Palmeiras não está desesperado, ele está, obviamente, na briga pelo título. Então ele faz o papel dele de tentar. O problema é que o Palmeiras, de 478 chutes que ele tentou a gol, ele só acertou 176. Contra daqueles que finalizam de forma correta no campeonato, 168 do Flamengo, 160 do Botafogo, 153 do Inter e 147 do Corinthians. Ou seja, 3 times que estão brigando pelo título são os times que mais acertam o alvo na competição. Até aí, beleza. Ok, Palmeiras está à frente do Flamengo e do Botafogo. O problema vem nessas 2 estatísticas aí. De 478 chutes que o Palmeiras deu na competição e que ele acertou 176, 302 ele mandou para fora. Ou ele errou, ou foi bloqueado, ou não chegou ao objetivo final. E dos times que mais erram finalizações no campeonato, todos os outros que estão ali nesta lista com o Palmeiras são os times que estão brigando contra rebaixamento e que não somam pontos importantes na competição. Segundo o Atlético Goianiense com 253, terceiro o Atlético Paranaense com 252, em quarto o Corinthians com 246 e em quinto o Criciúma com 245 chutes. Ou seja, o Palmeiras cria, o Palmeiras chuta, mas ele erra mais do que poderia. E quem erra muito no campeonato, tá aí brigando contra o rebaixamento. Claro que o Palmeiras não briga contra o rebaixamento, mas se ele erra muito e aqueles que estão brigando contra o título acertam mais, pode ser mais fácil para esses que brigam pelo título contra o Palmeiras somar pontos, ganhar jogos, o Palmeiras não ganhar jogos, desperdiçar pontos, e aí no final o que acontece? É o Palmeiras quem não vai bater campeão. Porque essa última estatística aí desenha exatamente o que eu tô falando. Prestem atenção. Quantos desses chutes que o Palmeiras tentou no campeonato que resultaram em gol? Olhem só os líderes dessa estatística. Ou seja, eu vou tentar e vou acertar o que se precisa no futebol, que é o gol. Botafogo é o líder dessa estatística, tá? O Botafogo tem, de todos os chutes que ele tentou na competição até agora, 12,4% de aproveitamento. Em segundo, vem o Flamengo, com 11,7% de aproveitamento nos chutes, resultando em gol. Em terceiro, Fortaleza, 11,3%. Em quarto, o Bahia, que está brigando por Libertadores na parte alta, 11%. E em quinto, São Paulo, com 10,8%. O Palmeiras é apenas o 12º time que no Campeonato Brasileiro, quando chuta em gol, ele obviamente acerta de fato o alvo e fura a defesa adversária. O Palmeiras está atrás de times nesse quesito de aproveitamento que estão ou fazendo um campeonato ridículo do meio para baixo ou brigando contra rebaixamento. Porque na sequência dessa lista tem Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Vitória, Grêmio e Juventude. Vasco e Atlético Mineiro estão ali naquela chamada zona morta. Vitória briga contra rebaixamento. Grêmio, mesmo tendo dado uma respirada, ainda tem que se preocupar. E o Juventude também
da mesma forma. Aí vem o Internacional e depois o Palmeiras. Então qual é a solução, Abel? E você falou isso, inclusive, depois da entrevista coletiva do jogo em Bragança, que o Palmeiras tem que ser mais eficiente. E não foi só nessa entrevista. Em várias outras ao longo do ano você tem dito que o time não tem eficiência. Sabe por quê, Abel? Porque mesmo tendo um atacante que hoje está brigando pela artilharia do campeonato, os números dele, a eficiência dele é insuficiente para o que o time cria. Ele não é tão decisivo assim. E, portanto, nem a opção do banco, que é o Rony, muito menos o Flaco Lopes, hoje, deveriam ser apostados nesta reta final como os caras que vão conduzir o Palmeiras para mais um título brasileiro. É preciso mudar o setor ofensivo, Abel, para mudar essa estatística e fazer com que o Palmeiras chute mais a gol, ou mesmo que chute menos, aproveite mais as oportunidades. Porque se ele fizer pelo menos 1 ou 2 gols por jogo e somar 3 pontos, mais 3 pontos, mais 3 pontos, sem contar um confronto direto contra um Botafogo, que é um jogo em que o Palmeiras vai precisar ser perfeito, porque hoje na matemática, se o Palmeiras ganhar do Botafogo, ele iguala na pontuação, iguala no número de vitórias e ganha no saldo, ou seja, ele ultrapassaria, ele assumiria a liderança no campeonato se até aquele jogo, que vai ser no fim de novembro, ambos estiverem nessa mesma condição. Então, se o Palmeiras aproveitar as chances naquele jogo, ele pode, nas últimas rodadas, ultrapassar o Botafogo e aí, com isso, claro, bater campeão mais uma vez. O que é preciso fazer, Abel? Mudar essas peças ali à frente. Que no caso não são as peças, e sim uma peça. Troque o Flaco Lopes ou por um Fato Novo, que vem da base, dê chance ao Luigi para surpreender, que é um menino que no único jogo em que esteve em campo de Campeonato Brasileiro, aliás, em 2 jogos, mas no único que ele teve uma grande chance, conseguiu um ponto importante para o Palmeiras, que foi empate contra o Flamengo. Ou você pode buscar a solução com o Thales, ou ainda, Abel Ferreira, utilizar um ataque sem esse centroavante pirulão que não tem atitude e colocar um jogador mais baixo, porém, que tenha qualidade para decidir. E estou falando do Dudu. E o Palmeiras jogar no modelo de vários times de Europa que não precisam de centroavantes altos para terem performance. E sim centroavantes ou jogadores de ataque que quando a bola sobrar, façam gol. Ah, mas o Dudu não vive um bom momento, o Dudu tá voltando de lesão, ainda não fez gol. É verdade. Mas o Dudu é inferior tecnicamente ao Flaco Lopes? É óbvio que não. E quantas chances na pouca minutagem que tem o Dudu, se ele tiver mais minutagem, jogando ali próximo à grande área, se ele receber, quantas delas que o Palmeiras não pode resultar em gol? É você ter o Estevão, é você ter o Maurício, ou o Rafael Veiga, o Felipe Anderson, ou então baixar o Rafael Veiga para ser um segundo homem de meio campo, jogar num 4-1-4-1 com apenas o Aníbal, você ter mais criatividade, mais inteligência e um cara ali na frente que seja melhor tecnicamente. Dá pra fazer isso sim, Abel. Até o Dudu, em alguns momentos no Palmeiras, já flertou jogando nessa possibilidade. Dê menos campo pra ele correr, porque hoje não é um cara mais intenso, mas dê a ele mais chances pra tentar decidir um jogo. Porque eu tenho certeza que se o Palmeiras inverter essa estatística e o Palmeiras deixar de perder pontos bobos, como esses contra Atlético Paranaense, contra a Vitória, 2 times que brigam contra rebaixamento, além do Bragantino que hoje olha muito mais pra baixo do que pra cima, se o Palmeiras voltar a ter de novo essa ótima sequência recente aí de 6 vitórias consecutivas, o Palmeiras vai terminar campeão. Mas para isso, Abel, para ter a resposta mesmo, que você inclusive se perguntou na coletiva, falta eficiência. O que eu preciso fazer? Troque a peça ali que está à frente. Dê chance a quem de fato merece nesse momento mostrar bola e que, inclusive, tem muito mais casca decisiva do que o atual centroavante, que é o Dudu. Centroavante este que, na minha visão, é improdutivo, mesmo no melhor ano dele de carreira, contra um cara que pode não ter estatística boa, mas que tem bola, que tem nome, e que é ídolo e que sabe como colocar nas costas essa responsabilidade. Um cara que já foi melhor jogador de 2 edições de campeonatos brasileiros que o Palmeiras conquistou, em 2016 e em 2018. Dudu, é esse o cara, Abel,
para mudar esse certame e fazer o Verdão de novo ser campeão nacional. Torcedor do Palmeiras, quinta-feira aqui, e a imprensa esportiva aqui, fazendo aí uma reportagem, né? Trazendo aqui matérias do Palmeiras aí que se prepara para o próximo jogo diante do Juventude, né? O time lá de Caxias do Sul, né, pessoal? Lá do Rio Grande do Sul, né? E aí, o Verdão é favorito, sem dúvida alguma. Eu acredito que seja mais uma vitória garantida e assim somar, pessoal, se eu não me engano, 10 jogos aí sem perder. Isso que é interessante, né? O Palmeiras é Palmeiras, não é qualquer time, né? É um time que a gente consegue ter uma previsibilidade. Esperamos aí que o Verdão este ano erga mais um título, comparando aí, por exemplo, o Flamengo, que no ano passado não conseguiu nada e esse ano parece que não vai conseguir mais nada de novo, né? Perdeu a Libertadores aí, mas, né, Palmeiras tem tudo para que seja o segundo ano consecutivo que o Verdão consegue erguer título, né? Pessoal, vamos lá. Rodrigo Ei Santos aí se rende nos bastidores do Palmeiras, abre aspas, não sei se tem melhor. Rodrigo elogia a Academia do Futebol, cria das categorias de base do Santos, né? Apesar de ter sido formado nas categorias de base do rival, o atacante rendeu elogios ao Palmeiras, principalmente pela estrutura. A seleção tinha treinos confirmados no CT do Corinthians. No entanto, os últimos atritos do clube alvinegro com a CBF fizeram a entidade mudar a logística para a Academia de Futebol. Então, pessoal, abre aspas aqui, vamos ver o que falou aqui o Rodrigo, né? Aqui o Palmeiras foi muito legal, o pessoal tratou muito bem a gente aqui, né? A estrutura é boa, isso prova porque o Palmeiras tem sido tanto sucesso nos últimos anos, fica de exemplo para todos os outros clubes, pessoal. Então o Rodrigo se rendendo, dando declaração, isso aumenta, né, pessoal, a chance, né, para quando ele for escolher um clube aqui no Brasil, ele optar pelo Palmeiras, né? Então o Verdão aí só orgulho aí para a torcida, né? Sabendo que é um time estruturado não só fisicamente, mas financeiramente, né, pessoal? Muito bom saber que a Leila Pereira também vai ser reeleita. E você está com a Leila Pereira, sabemos que não pode mudar, né, pessoal? Não dá para trocar num time que está ganhando. É um ditado um pouco antigo, mas ainda é válido, sim, né? Se com a Leila Pereira tá dando certo aí, tem que manter, né, pessoal? Manter para que ela consiga, né, pessoal, dar mais alegria para a torcida. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal.